Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Ressuscitaram o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar muito sobre a 36ª rodada, hoje ainda tem jogo que interessa o Vasco na tabela de classificações. Deixa ainda mais maravilhosa essa rodada, apesar da derrota do Vasco para o Corinthians, as coisas não se mexem na parte de baixo da tabela e se passa mais uma rodada com o Vasco fora da zona do rebaixamento. Saldo completamente positivo, né? Então, a situação que estava trágica agora está muito mais tranquila, apesar das responsabilidades da rodada 37 e da rodada 38. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar também sobre o STJD, mirou o Gigante da Colina para punições em 2 artigos por objetos jogados no gramado na partida contra o Corinthians, né? Brincadeira, e hoje o Cruzeiro entra em campo contra o Atlético Paranaense, depois daquela catástrofe no jogo contra o Coritiba, com torcida. E o STJD ainda pensa em julgar o Vasco, é brincadeira. Vamos falar muito sobre isso também e, claro, clubes de olho em Gabriel Peck. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. E corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Eu vou trazer uma novidade muito legal para vocês antes de começar as nossas notícias. Fala, rapaziada! Novidade boa eu trago para vocês em primeira mão. Finalmente eu encontrei uma plataforma no qual eu consiga me encaixar para fazer ali a minha fezinha, jogar aqueles joguinhos que mexem, né, com a nossa emoção. A plataforma é a Rico, ó, tá aqui, ó. Corre lá no link, lá no perfil no Instagram, clica lá, já faz o seu cadastro e vai lá observar a tabela para você ver em qual você mais se encaixa. Já faz o seu depósito, lembrando que já tem prêmio até R$10 mil, 25% de cashback diário e, claro, em jogos esportivos e esporte, né? Aqueles jogos online que eu me amarro com a galera lá no videogame. Você apostou 20, perdeu, a Rico volta com esse 20 para a sua conta. Então não perca mais tempo, corre lá na Rico. Ela é nossa parceira aqui do nosso trabalho e eu vou confessar para vocês, tá? Ó, tô tirando aquela pratinha para curtir os jogos do Vascão. Não perca essa oportunidade. Corre lá na Rico. A Rico é parceira aqui do nosso trabalho. Iniciando o nosso vídeo de hoje falando sobre o milagre dos deuses do futebol. O Vasco me perde para o Corinthians em casa, em um jogo com expectativas altíssimas de uma possível vitória, inicia o jogo bem, mas no decorrer da partida tem o problema crônico de quando está à frente do placar, recua muito e acaba levando gols, principalmente, né, no final do primeiro tempo, no final do segundo, aquela questão que o técnico Ramon Dias não conseguiu ainda criar, né, um diagnóstico, o porquê que acontece quando o Vasco está à frente do placar, recua tanto. Segundo informações, o técnico Ramon Dias não gosta dessa postura, mas parece que o problema é interno do elenco, né? Difícil de consertar nessa altura do campeonato, uma equipe que foi montada aí no decorrer, né? Com o carro andando, trocando de rodas, e agora chegamos numa parte do Campeonato Brasileiro que, graças aos deuses do futebol e graças à sorte do Vasco, nessa reta final, né, uma sorte inversa, indireta, porque se depender do Vasco a coisa fica feia, mas os adversários ajudaram o Gigante da Colina. Destaque para a vitória do Fluminense, hein? A gente falando aí que o Fluminense iria entregar, iria com reserva, que ia ver o Santos aí vencendo na Vila Belmiro. 3-0 para o Fluminense em cima da equipe da Vila Belmiro. O Santos, a situação do Santos também tá feia, hein? A coisa tá feia para o Santos. E outra, o São Paulo, que não vence fora de casa, venceu o Bahia nos últimos minutos da partida. O torcedor vascaíno ainda sofreu nessa quarta-feira que se passou, né? A gente acorda nessa quinta-feira super aliviado, mas também, ó, com o coração
completamente cansado, né, de uma partida contra o Corinthians em São Januário e agora essas partidas de Fluminense e São Paulo vitoriosos, né? É impressionante, né? O Vasco morto conseguiram ressuscitar e colocar ele em pé e só depende dele. Lembrando, tá? Informação para vocês. O Bahia, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 41 pontos, que está atrás do Vasco, que tem 42, em caso de derrota na 37ª rodada, o Bahia visita o América Mineiro já rebaixado, mas é uma equipe que não vende a derrota tão fácil. A gente viu isso aqui em São Januário, na partida em que o Payet teve que tirar da cartola um gol no finalzinho do jogo. Então, o América Mineiro vencendo o Bahia e o Vasco vencendo o Grêmio na 37ª rodada, onde o Vasco visita a equipe gremista em Porto Alegre, o Vasco está matematicamente livre do rebaixamento de forma antecipada. Seria pedir muito aos deuses do futebol? Não. O Grêmio já perdeu para o Corinthians lá na Arena do Grêmio. O Vasco vende dificilmente uma derrota também jogando contra equipes que são proativas, equipes que são fortes. O Vasco não é um time que costuma facilitar a derrota, a não ser esse jogo contra o Corinthians, que o Vasco precisou propor o jogo, né? Aí se inverte a situação que eu acabei de colocar. E eu acredito muito na vitória. Lembrando que a gente vai fazer a nossa cobertura completa, tá? Direto de Porto Alegre, já estaremos viajando junto com a delegação vascaína para o Rio Grande do Sul e você vai acompanhar tudo em primeira mão, com vídeos, imagens exclusivas. A gente vai estar em concentração total para, se tudo der certo, o Vasco se livrar na próxima rodada de qualquer risco do rebaixamento. E lembrando, algo que não é ético, algo que não é legal de se comentar, mas eu não tô nem aí. A mala tem que rolar. Se já não está rolando, né? Mas se não, foi coincidência, o Fluminense foi lá, ganhou, não tá rolando mala? Então a hora é agora. A mala tem que rolar e ponto. O América tem que vencer o Bahia e o Vasco tem que vencer o Grêmio. Chega de sofrer, não dá para levar para a última rodada para ficar aí com super emoções em São Januário ou no Maracanã, não sei qual é o planejamento aí da cúpula vascaína, que trabalhar é a última coisa que eles querem, mas o torcedor não aguenta mais, o torcedor está exausto e é necessário que algo muito bom aconteça na 37ª rodada. Lembrando que hoje tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. Para a 37ª ficar perfeita, para o Vasco entrar nela bem mais liso, essa 36ª poderia ser fechada com chave de ouro, uma vitória do Atlético Paranaense sobre a equipe mineira lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Um jogo muito difícil também para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito chata de se lidar em campo. E tomara, né, o Cruzeiro, que tem um retrospecto não muito bom em casa, tropece no Atlético Paranaense. Lembrando que o Cruzeiro tem 44 pontos, está a 2 pontos do Vasco na 14ª colocação. E vamos que vamos, porque a situação pode ficar feia para o Vasco no STJD. É isso mesmo, na derrota para o Corinthians, alguns objetos, né? Vamos ser precisos aqui. Alguns copos foram atirados ali no gramado, sem grandes problemas. A súmula da partida, o árbitro Sávio Pereira Sampaio fala ali que foram atirados, mas não atingiu ninguém. A situação foi resolvida muito rápido, mas o STJD mira o Vasco em 2 artigos. O artigo 211, né, que prevê essa questão de objetos atirados, a segurança, e o Vasco pode pegar aí de 100 a 100 mil reais de multa e, em casos mais graves, pode pegar aí pena de interdição do estádio. Mas como não foi grave, foi relatado que não teve nada demais, talvez não aconteça o pior. E também tem o artigo 213, né? 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Olha, vou trazer para vocês. O 213 prevê punições para clubes que deixam de tomar providências necessárias para reprimir desordens no estádio, invasões de campo e lançamento de objetos. Nesse caso, os clubes podem ser multados também no valor de 100 a 100 mil e ainda sofrer perda de mando de campo de 1 a 10
partidas. Mas vale lembrar, em situações mais graves, se a gente for ver o que aconteceu em São Januário na partida contra o Corinthians, isso aconteceu em inúmeros estádios durante o ano e nada foi feito, nada foi julgado e ficou por isso mesmo, né? Diga-se de passagem, ontem, na derrota do Flamengo ali para o Atlético Mineiro, teve objetos atirados ali em direção ao elenco, né, do Atlético que comemorava o gol no escanteio ali, na bandeirinha do escanteio, né, no primeiro gol. Então, vai ser julgado? Não vai. Então, vamos lá, vamos parar aí de pesar a mão para o Vasco, porque não dá mais. A gente cansou de ser prejudicado dentro e fora de campo. E, claro, trazendo uma informação para linkar o Atlético Mineiro, né, eu entrei nessa informação, nesse sentido da equipe mineira, para falar que o Atlético monitora, segundo as informações que eu apurei nessa manhã, a situação de Gabriel Peck. Exatamente, além do São Paulo, agora o Atlético Mineiro está de olho no cria da colina, Gabriel Peck, um dos destaques da temporada, e o motorzinho sem cérebro do elenco Cruz Maltino. O Peck é muito importante para esse elenco, precisa aprimorar a sua questão técnica, principalmente, tomadas de decisão. É um jogador que não é mais muito jovem, então já pode se tornar uma realidade a qualquer momento, está um pouco atrasado para isso, mas é um jogador que tem muito talento, na minha opinião, e muita perspectiva de uma carreira que pode ser interessante para o Vasco nesse futuro. O Vasco não vai facilitar a saída do jogador, principalmente para o Brasil, o jogador também que vem despertando interesses na Europa, e o Gigante da Colina deve fazer jogo duro. Mas a gente está completamente concentrado nessa questão de sair da zona do rebaixamento o quanto antes para começar a planejar 2024. Então, reforços, saídas e entradas logo após o término do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Queria agradecer a sua presença nesse vídeo. Um forte abraço, saudações vascaínas.